Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre resultados do primeiro concílio de Jerusalém. Concílio é uma convenção, é uma reunião geral que normalmente traz os líderes juntos para que eles discutam determinados assuntos e cheguem a alguma conclusão. Aquele concílio foi provocado por um assunto. Quando Saulo de Tarso foi mandado embora de Jerusalém, ele estava incomodando muita gente com a pregação muito crítica que ele fazia. Os líderes em Jerusalém ficaram com medo de repetir a história do Estevão. Saulo era igualzinho o Estevão. Estevão pregou com autoridade, Deus operou, mas despertou a ira dos opositores. Os fariseus, saduceus se juntaram e apedrejaram Estevão e perseguiram a igreja toda. Os líderes tinham paz com os judeus e não queriam arranjar mais confusão. Aí aparece um outro Estevão, o Saulo de Tarso, e não gostaram. Meu irmão, vá para sua terra, lá para Tarso, e pregue lá. E o Saulo obedeceu. Mais tarde, quando pessoas foram para Antioquia e pregaram, Antioquia era a terceira cidade do Império na época, uma população talvez mais de 500 mil habitantes. Naquela época era imensa. Hoje já é uma cidade grande, 500 mil. Naquela época, então, era a terceira cidade do mundo em população. Perdia para Alexandria e Roma. E a Antioquia foi o local onde gentios começaram a receber a palavra e se converter, e foi um movimento muito grande que incomodou os líderes em Jerusalém, porque muitos não-judeus estavam se convertendo. Eles chamavam de gentios aqueles que não eram judeus, estavam se convertendo. Mandaram um homem de boa reputação, muito correto, um homem firme na doutrina, para verificar a situação. Era o Barnabé. Nem sabemos se ele foi sozinho. O fato é que ele entendeu a grandeza da operação de Deus lá e ficou maravilhado e disse: não dá para mim sozinho liderar isso, então eu vou pedir a Deus que mande alguém. E se lembrou que o Saulo de Tarso estava ali perto, só virando a esquina do mar Mediterrâneo, lá na Cilícia. O Saulo de Tarso estava lá e então mandou chamar. Aliás, ele foi e achou o Saulo, e o Saulo veio com ele e acabou virando o Paulo. Ali eles ensinaram numerosa multidão. Ensinaram, não só evangelizaram. Muitos já estavam evangelizados. Eles ensinaram, discipularam, mas eram gentios na maioria. E não se podia judaizar os gentios, impor uma cultura, impor os estatutos. A lei de Deus tinha que ser lembrada, mas não na forma de mandamentos e estatutos judaicos. Os estatutos são só para os judeus, os israelitas, e eles entenderam isso e passaram a ensinar aquilo que era importante. Isso incomodou os judaizantes. O quê? Eles não estão guardando o sábado? Não estão circuncidando? Isso é um absurdo! Pregando para gentios. Denunciaram essa situação na igreja em Jerusalém, criaram um clima tão ruim que a igreja resolveu, os líderes da igreja resolveram fazer um concílio para examinar essa situação. Convocaram já Paulo e Barnabé para que viessem dar explicações. Isso está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, uma história muito interessante.
Falaram. O Pedro estava entendendo a situação e disse: meus irmãos, vocês sabem que eu fui enviado para o Cornélio. Vocês já me questionaram sobre isso lá no capítulo 11. No capítulo 10 de Atos aconteceu. No capítulo 11 vocês me questionaram. Deus me usou para abrir a porta dos gentios. E outros foram falando, aí Paulo também e o Barnabé. Por fim, todos aguardavam a palavra do líder judaizante principal, que era o Tiago, irmão carnal de Jesus, que já era considerado líder da igreja em Jerusalém. Ele nunca é chamado de apóstolo, mas ele tinha o status de apóstolo e era respeitado. Quando ele começou a falar, ele entendeu a situação. Ele disse: vamos procurar uma conciliação. Então, começou a falar e todos se convenceram. E então, vem o texto a partir do versículo 22, que diz que pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger homens para enviar junto com Paulo e Barnabé, elegeram Judas e o Silas, escrevendo o seguinte: irmãos todos que estão espalhados por toda parte, principalmente em Antioquia, na Síria. Antioquia ficava dentro da Síria, ou seja, a cidade de Antioquia e toda a região em volta, que já estava sendo evangelizada. E até hoje é uma região de forte tradição cristã na Síria, cidade de Alepo. Antioquia é Alepo hoje. E ali está havendo uma grande perseguição aos cristãos e a maioria já saiu da Síria. Mas em volta de Antioquia, muitos já estavam se convertendo também. E ali ao lado, não temos detalhes disso, na Cilícia, de onde estava o Saulo, na cidade de Tarso. Aparentemente, nós entendemos que já havia convertidos ali, mas a Bíblia nunca faz referência a uma igreja em Tarso ou coisa parecida. Mas a carta era dirigida aos que eram do Senhor também em Tarso e na Cilícia. E o conteúdo era o seguinte: alguns homens arranjando confusão, e sempre houve desses homens, e em nossos dias não faltam, esses que não constroem nada na igreja, mas criticam e destroem bastante. Eles não trazem ninguém para a igreja, mas espantam e escandalizam muitos. São moralistas, são legalistas, essas pessoas sempre existem. Você identifica alguma na igreja, próximo a você, alguma pessoa assim? Se você identifica, fuja de perto de uma pessoa dessas. O moralista se tem por o tal, ele é correto, jejua 2 vezes por semana, lê a Bíblia, ele dá o dízimo de tudo, ele anda com a vida moral correta. Só falta dizer que para ele Jesus nem precisaria ter morrido, de tão bom que ele é. Toda a igreja tem esses moralistas que são um estorvo, eles fazem um estrago na igreja, não ajudam, não trazem ninguém e escandalizam, botando muitos para fora. Bom, alguns, o Tiago falou e todos aceitaram e escreveram, está escrito, nós estamos lendo aqui, que alguns perturbaram a igreja pregando moralismo e legalismo, mas eles não tiveram a nossa autorização. Por isso, nós decidimos o seguinte: recomendar para os crentes gentios, apenas recomendar algumas coisas que nós entendemos serem essenciais. Que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, que se abstenham de comer sangue, porque o sangue é o símbolo da vida, que não comam animais sufocados, ou seja, mortos, sem derramar o sangue. Eles davam importância a isso. E também evitem as relações sexuais ilícitas. E pronto, só isto. Não vamos exigir que os gentios cumpram a lei, os mandamentos e principalmente os estatutos da lei de Israel, que é
antiga aliança, que já foi cancelado, o Antigo Testamento. Mas que eles se esforcem por praticar essas coisas para não ofender os crentes judeus. E que Deus, pelo Espírito Santo, abençoe a cada um. Essas recomendações trouxeram muito alívio para os cristãos gentios, que estavam sendo assolados pelos moralistas judaizantes. Paulo e Barnabé exultaram, Judas e Silas foram junto também, o Silas ficou com o Paulo, acredito, até o fim, e eles se alegraram, passando por todas as igrejas e levando essa recomendação com muita alegria no coração. Os outros não. Continuaram os judeus lá em Jerusalém até pouco tempo depois morrerem e serem espalhados, expulsos. E aquele tipo de igreja judaizante nunca mais houve. E o que Deus queria era um evangelho puro, e aí vem o Novo Testamento. A mistura do Novo com o Antigo Testamento acabou, e aquilo ficou enterrado. Houve muita alegria para os cristãos que dependiam de Deus, do Espírito Santo, e não estavam baseados na lei. Tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, tem que fazer isso e aquilo. Eles se alegraram no Espírito Santo. Isso é fundamental para nós. Meu irmão, não seja você um moralista que queira corrigir, consertar o erro dos outros, mas que você ame verdadeiramente, ajudando as pessoas a se voltarem para o Senhor. Não fique querendo dirigir a vida dos outros, não fique querendo mandar nos outros ou ditar o que os outros devem fazer. Existe um que está aí para isso, se chama o Espírito Santo, e não é você, nem eu, nenhum de nós.